O que estava escrito na parede do palácio do rei Belsazar em Daniel capítulo 5? O que significa Mene Mene Tekel Ufarsin? Vamos estudar isso hoje? O rei Belsazar está fazendo uma festa no seu palácio. E aí ele pega os utensílios de ouro e de prata que haviam sido conquistados de Jerusalém no período do seu avô, o rei Nabucodonosor. De repente, no meio da festa, ele coloca vinhos, manda pegar esses utensílios e começa a oferecer aos seus deuses. Deuses de ouro, prata, cobre, madeira, rocha. E são deuses que não são vivos, começando a profanar os utensílios de Deus. De repente, ele vê uma mão sendo escrita na parede dizendo Mene Mene Tekel Ufarsin. Ele não sabia o que estava sendo dito ali. Começou a mandar os adivinhadores e os intérpretes ir lá e olhar para ver a tradução daquilo ali, o sentido daquilo. A versão que está ali é em aramaico. Só que as palavras que estão escritas ali não faz muito sentido, até para quem já sabia ler o que estava escrito. Mene, contado. Tekel, pesado. Parsim, divisões. Contado, pesado, divisões. Isoladamente não faz sentido nenhum. Então logo ele imagina que pode ser os deuses se comunicando, ele quer entender o que está sendo falado. E ninguém conseguiu, mesmo ele prometendo dar riquezas, ouro e oferendas de honra. De repente a rainha lembra de Daniel, alguém que serviu ao rei Nabucodonosor, inteligente, sábio e que interpretava sonhos e poderia dar um entendimento disso. Mandam chamar Daniel. Daniel chega na presença do rei e começa a exortar o rei Belsazar, lembrando da história de Nabucodonosor, que haviam tido honras e glórias na terra, conquistado um império do mundo inteiro, como o grande império da Babilônia, e se exaltou, se ensoberbeceu, de maneira que depois Deus teve que abatê-lo, ele teve que ficar no campo como um animal, até reconhecer que tudo que ele tinha conquistado tinha sido por Deus. E o rei Belsazar, Daniel vai falando, tinha feito uma defamação, uma profanação, uma blasfêmia contra os utensílios da casa de Deus, e que Deus estava falando com ele aquelas palavras. Mene era contado, Tekel pesado, Parsim divisões. Aí ele dá a interpretação no capítulo 5, do versículo 26 em diante, quando ele diz, Mene significa contado foi os dias do teu reinado e determinado o fim dele, na versão NVI. Logo ele fala a segunda palavra, Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Terceira palavra, Peres, que está aqui no singular, mas tem o mesmo sentido de Parsim, que significa divisão, e Parsim, que é no plural, divisões. Aí ele diz, dividido foi o teu reino e entregue aos medos e persas. Já que já é algo profético que ele está falando, que Deus está direcionando sua palavra, o Deus de Israel, para exortar a Belsazar. E aqui eu trago uma tradução dessa palavra, Peres e Parsim, porque na hora da pronúncia a gente fala Mene Mene Tekel Ufarsin. As diferenças estão aqui, que Peres é uma palavra no singular, que significa divisão. Parsim é no plural, significa divisões. Mas quando coloca a conjunção e na frente, ficaria e divisões. No hebraico e também no aramaico, se coloca a letra Vav na frente, então seria V. Mas diante da palavra que começa com a letra P, então vai o U. E quando acontece isso no fenômeno da língua, que não se explica, mas se aceita, aí cai o Dakesh da palavra Peres, ou Parsim, e aí fica com a pronúncia de F. Então fica a pronúncia correta, Ufarsin. Mene Mene Tekel Ufarsin. Algumas traduções vocês vão ver de Bíblia, que vai aparecer com as vírgulas, Mene vírgula, Tekel vírgula, Parsim. E outras vai aparecer Mene Mene Tekel e Parsim. E, por exemplo, ao meio da revista Fiel aparece Ufarsin com F. Não posso afirmar que está correto, porque na transliteração é um P com um tracinho em cima, para demonstrar que é um P sem dagesh, logo a pronúncia é a letra F. Então, todos eles estariam corretos. O Farsim, e Parsim e o Peres. Só para vocês aprenderem.
exatamente sobre a pronúncia. É uma palavra de peso que é dada de Deus diretamente ao rei Belsazar, e a história conta, corroborando o fim trágico da Babilônia e a sua queda. Tem as 3 fontes que são citadas na arqueologia e na história, que é da Xenofonte, Heródoto e Beroso, que mostra como foi a queda da Babilônia, que de fato foi sem guerras, sem muita morte, porque eles contam que os soldados dos medos e os persas, eles invadem a entrada de água, que nesse dia estava mais vazia, e que dava acesso direto ao palácio. Quando eles entram no palácio, mata o rei Belsazar, se cumprindo a profecia que acaba de receber. E também é citada essa profecia em Isaías capítulo 21, do versículo 1 ao 10, e concluindo também a história do livro de Daniel, capítulo 5, dizendo que Belsazar morre naquele dia. E assim assume o rei Dario. Só que a história mostra que quem na verdade conquista é Ciro, em primeiro lugar, e depois ele coloca o rei Dario, que dá sequência no capítulo 6 de Daniel, quando nós vemos a história mais famosa de Daniel 6, que é quando ele é lançado na cova de leões, e quem está liderando é o rei Dario. O que aprendemos com essa história toda aí? É que Deus tem uma balança. E como você está sendo pesado nela? Esse é o teu momento de reflexão. Eu vou deixar em algum canto aqui da tela, ou aqui, ou aqui, ou aqui, vocês vão ver também falando sobre o profeta Daniel. Onde estava Daniel na hora da fornalha? Assista esse vídeo também. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Compartilha com um amigo, pelo menos um amigo aí. Compartilha a palavra de Deus, esse estudo. E comente aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho. Que Deus te abençoe.